Olá, gente bonita! Sejam bem-vindas ao Elas Perguntam Podcast. Aqui, mais que um bate-papo, é um espaço de trocas de experiências e compartilhamentos de histórias de superação. É também um espaço de gratidão a Deus por todos os desafios que nós temos vencido. É isso. Cada episódio é uma celebração da fé, da força e da caminhada de todas nós juntas. E hoje nós estamos aqui com a nossa equipe para apresentarmos o 37º episódio do Elas Perguntam. A nossa equipe é formada por Maiara Mendonça, Andressa Anes, Cassandra Martins e a nossa convidada especial, Mariana Valério. Antes da gente começar, eu também quero agradecer aqui a nossa patrocinadora, que é Carol Franco, das Semi-Joias, das Carolices. A Carol tem joias incríveis e trabalha também com semi-joias personalizadas. E agora a gente vai começar o nosso podcast com a nossa convidada incrível, que eu amo, Mariana. Obrigada. Mariana, para a gente começar, me conta quem é a Mariana, além dos seus títulos, das suas funções. Nossa, que chique, né? Mariana, eu sou mãe, eu sou amiga, eu sou filha, eu sou serva, eu sou disponível para o reino, para tudo que o Senhor mandar, eu estou disponível. Essa sou eu, além daquilo que a gente busca na Terra. E como você se vê como mulher e como ser humano? Olha, eu até fiz uma tatuagem que eu sou uma mulher forte e corajosa. Eu tinha um preconceito, com tatuagens, até que num processo terapêutico eu comecei a entender que eu queria marcar o meu corpo com coisas que me representam. Então, assim, eu sou forte e corajosa, porque diante de tantas coisas que a gente passa, mulheres, então, a gente faz parte desse lugar de enfrentar, então, resumidamente, forte e corajosa. E assim, nós mulheres, a gente tem tantas funções, a gente fica querendo equilibrar todos os pratos e chega uma hora que a gente fala assim, a gente tem que ser uma coisa de cada vez, um dia de cada vez. Você passa por isso também? Totalmente. Eu brinco que eu tenho várias skins, A gente aqui nos bastidores estava falando, que a gente manda áudio para outra, e é um filho falando no final, e às vezes a gente tem que fazer uma coisa mais séria, e para estarmos aqui reunidas, a gente deixa algumas coisas para trás, porque nós somos essas, que temos muitas skins, que é mãe, é profissional, e a gente serve na igreja local, e a gente quer ser amiga, a gente quer ter um tempo de café, que às vezes a gente não tem, Eu consegui ter um café com a Maiara aqui, gente. Um tempo de podcast. Exatamente, porque assim, a gente tem muitas atividades, mas a gente precisa priorizar, E aqui, a gente quis estar aqui, Então, a gente tem que se organizar e estar aqui. Então, nós somos muitas mulheres, todas nós. Eu estou nesse lugar de muitas mulheres, mas a gente tem que priorizar, A gente tem que saber o que a gente quer e o que a gente precisa fazer. Mariana, sua trajetória, Assim, mãe de 3, é admirável. E eu falo assim, 3, Senhor, 3. Até profetizo. E assim, eu acho admirável. Eu queria que você trouxesse pra gente quais as lições a maternidade ensinou sobre si mesma e sobre a vida? Nessa trajetória, mãe de 3 e serva e tão disponível. Olha, ser mãe de 3. Primeiro, ser mãe nunca foi um plano. Eu nunca imaginei, assim, dentre as amigas que falavam assim, eu quero casar, eu quero ter filhos. Mariana. E eu fui criada, minha mãe falava assim, Mariana, você tem que ser independente. Você tem que trabalhar, correr atrás da sua vida. Foi treinada para ser forte. Exato, forte e corajosa. E aí eu nunca tive, esse sonho. Mas ok, vamos, casamos, Tive, então, meu primeiro filho, eu queria ter um menino, e o Senhor me deu um menino, o Arthur, de 12 anos, um príncipe, Ai, que legal. E aí eu vi ele brincando muito sozinho, com os carrinhos, eu falava assim, eu queria tanto que ele tivesse um irmãozinho, Falei, gente, que triste, ele sozinho, eu falei, eu queria ter mais um menino. E assim Deus permitiu. Depois de 3 anos eu engravidei e veio Moisés, que é uma bênção, E aí eu já estava bem crente. Aí eu dei um nome bem crente para ele. Pois é, Moisés é o que vem das águas. E no dia que ele nasceu na perinatal de Laranjeiras, teve uma enchente no Rio de Janeiro. Que a minha mãe teve que emprestar a calça dela para fotógrafa conseguir entrar no centro cirúrgico, de tanta chuva. E eu falei, literalmente, ele veio das águas, E aí veio Moisés, eu falei, pronto. Que lindo, Tenho 2 meninos, Menino é prático, que eu sou, acelerada, não tenho muitos frufrus para arrumar.
E toda profeta que vinha falar comigo falava, você vai ter uma menina. E eu falava, ai que bom, gente, porque eu sou doida para adotar uma menina, né, uma criança, né, alguém que precise quando eu já estiver estabilizada. E muitas falavam, você vai gerar. E eu falava assim, deve, né, ter confundido, porque eu tenho vontade de ter, mas não gerar, né. E certo dia eu me vi grávida. Parece até brincadeira, mas foi de certo dia eu me vi grávida, porque eu não estava esperando. E foi exatamente no momento da minha vida, eu trabalhava numa grande empresa, eu falei assim, agora é o meu ano. Os meus filhos cresceram e agora eu vou voar. Agora sim, né? Porque quando a gente é mãe, a gente abre mão. Sim. Eu falei, agora é o meu ano. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu cheguei para minha chefe, eu falei assim, olha, eu tô chorando, porque eu realmente fiquei desestabilizada. Não era o meu plano. E aí eu falei assim, olha, todos os meus planos mudaram e eu sinto que eu peguei todos os meus planos e eu joguei no lixo. E ela falou assim, engraçado, você crê tanto em Deus, você acha que ele perdeu o controle logo agora? Pega os seus planos e coloca por baixo, porque ele só vai começar uma nova história. E aí veio a Elisa, que é a promessa de Deus. Gente, literalmente, ela é a promessa de Deus. Preciosa. Gente, ela é uma bênção, ela é minha miniatura e ela veio realmente para complementar. E eu já falo, aí, né? Eu só queria ter 2, né? Quando ali na sala de parto, e o mesmo parto foi feito pelos mesmos médicos, os 3 partos. Eles ali, né, na hora do parto, porque eles conversam, né? Eles abriram a minha barriga e falaram, que lindo o seu útero! Aí a minha médica falou assim, eu não vou te ligar, porque você vai ter mais um. Aí eu falei, gente, onde é que é a Bolsa Família? Onde é que é a Bolsa Família? Pelo amor de Deus! E ela falou, você vai ter mais um. E eu falei pro meu marido, vou operar. Porque ela não quis me operar, opera você. E existe essa promessa. Aí eu falei, Jesus, como você prometeu a Elisa, se você acha que vem mais um, eu já tenho mais de 40. Eu falei, então, Senhor, faz o que tiver que fazer. Se for da sua vontade, eu sei que você vai dar um... Vai acontecer um milagre. Então, assim, a minha jornada materna é um grande abrir mão, é um grande aprendizado. Mas eu sou tão grata a Deus porque Ele faz. Eu não sou mãe porque eu escolhi, porque o Senhor determinou. Ele sonhou a minha maternidade. E eu sou bem aceleradona. E eu vejo tantas mulheres se inspirando em mim e falando, nossa, como você dá conta, como é legal. Eu falei, gente, eu dou conta. É sério que eu dou, nem eu percebi que eu dava conta. E é assim, então... Eu percebo que a minha maternidade é o que eu falo também muito dentro do consultório com meus pacientes, né? Que a gente precisa só ser a gente. Simplesmente porque quando Deus pensou assim, Mariana, eu vou te dar 3 filhos, é pra você, é do seu jeito, você não precisa olhar na rede social como é que você precisa ser, seja você. E eles têm o meu jeitinho, então assim, todo dia sou eu aprendo, eu quero me tornar uma mãe melhor, mas simplesmente eu sendo eu é o suficiente pra eles. Em que momento da sua história você sentiu a necessidade de buscar uma transformação espiritual profunda? Como foi esse despertar em você? Então, eu venho de uma família cristã. Os meus pais, eles são pastores, eles são bispos, na verdade, né? Uma igreja lá no Rio de Janeiro. Então, assim, eu nasci num ambiente cristão, sempre, né, convivendo dentro da igreja. Eles não são pastores de uma igreja, né, mas de uma igreja que tem muitos pastores. Então, eu sempre vivi nesse ambiente cristão. Então, assim, eu fui para a igreja por conta deles. Não foi uma escolha minha, que faz toda a diferença. Você querer estar no ambiente e você ser convidado para estar ali. Ainda não sentiu o chamado. Exatamente. Porque você vai porque alguém te chamou. Pela obrigação. E não foi Jesus que te chamou. É diferente. Então, eu sempre ali naquele ambiente, né? Então, conheço ambiente de igreja há muito tempo e o mundo espiritual. Até que eu me desviei, fui viver minha vida. Gente, eu gostava de ir pra baile funk, micareta, né? Quem me vê hoje em dia não imagina. Eu gostava de ir em baile em comunidade, gente. A minha mãe pastora, vocês imaginam? Ela fala que ela chorava lágrimas de sangue. Que ela falava, minha filha, pra onde que você vai? Não sei, eu vou com um bonde. Olha bem, quem me olha, né? Imagina. E eu era assim. E eu queria viver porque eu perdi um irmão com 23 anos. E ele era produtor musical do Roupa Nova, da Patrícia Marques. Eu falei assim, eu preciso viver. Porque eu não vivo, né? E o enterro dele tinha muitas pessoas. Eu falei, gente, se eu morrer hoje não vai ninguém no meu enterro, eu não conheço ninguém. Eu falei, então eu vou ser popular. E assim, vivi essa vida. E eu fui convidada para ir para uma igreja de jovens, só jovens. Que era uma igreja que tem uma prancha, né? E eu fui com muito preconceito. Falei, ninguém é crente nesse lugar. E ali o Senhor... desconstruiu toda aquela formalidade, né? Que você era acostumada. Você tinha quantos anos ali, mais ou menos? Quando tudo isso aconteceu? Tem uns 24, 23, né?
eu já conhecia, eu já sabia o que era, mas foi diferente. Porque eu vi ali exatamente isso. Eram jovens que os pais não eram da igreja e eles escolhiam estar ali. Mas do jeito deles. De bermuda, porque a igreja que eu ia era terno e gravata, era de bermuda, a igreja era em frente à Praia do PP, na Barra, e eles iam às vezes de saída de praia, e eu achava aquilo um absurdo, e eu fui entender quem era Jesus, porque Jesus é simples. Jesus, ele não olha para o nosso exterior. O Jesus que a gente ama, ele chama todos. E aí eu fui entendendo o que era Jesus. Aquela simplicidade, aí eu comecei a me apaixonar. Aí eu só queria andar com gente muito mais crente do que eu, porque eu queria ficar muito crente. Já quis mudar ali o ciclo da amizade. Total, eu queria profundidade. Aí A gente fica com sede, né? A gente eu queria aquela sede. Crente de verdade, raiz. Eu queria ir na igrejinha do pessoal descalço, das irmãs do coque, e eu queria conhecer esse universo porque eu ficava dentro de uma bolha, e ali a bolha explodiu. Então ali naquele momento eu comecei a me aprofundar e comecei a andar com gente muito mais crente do que eu. Crente maluco. Bora 2 horas da manhã subir um monte. Eu falei, agora aí, gente, esse nível. E eu vejo Jesus sorrindo, assim, para essas pessoas que são muito apaixonadas por ele. Então foi nesse momento onde, né, eu procurei algo diferente, onde eu encontrei um Jesus diferente, né, que era fora da bolha, fora do rótulo, e algumas pessoas talvez olhavam aqueles jovens e imaginavam, não, eles não, ninguém aqui é crente. E levantava e falava de Jesus para alguém, e a vida era um grande testemunho. Então, nesse momento, houve uma ruptura aí na minha história com Jesus, apesar de eu já conhecer. Eu honro a vida dos meus pais, a igreja onde eu fui criada, mas ali houve uma ruptura de eu conhecer um outro tipo de Jesus. É só para complementar o que você está falando, eu tenho uma experiência parecida. Eu me batizei na Igreja Batista quando eu tinha 16, 17 anos. E meu pai é presbítero da Assembleia de Deus. E aí eu fui uma das primeiras. Só que no meio desse caminho eu fui me perdendo. Eu falei, isso é tudo muito chato, né? A igreja era muito fechada, a gente não tinha muito o que fazer. E aí eu fui me desviando, mas sempre com aquela conexão com Deus. Nem muita intimidade. E aí, há pouco tempo, eu venho buscando essa aproximação. E quando eu conheci as meninas, essas meninas que estão aqui, que não foi por um acaso. Não foi por um acaso. Todas as vezes que a gente conversava, no primeiro café, eu conversando, me apresentando para elas, porque nós não nos conhecíamos. E aí eu conversando com a Raíssa olhou para mim e falou assim, faz, porque vai dar certo, aconteceu comigo. Quando ela falou assim, olha, virou a minha vida, mudou, vai mudar a sua também, ali no cantinho do café. Eu falei, gente, tem alguma coisa diferente aqui. E aí comecei a voltar a buscar, e essa sede foi crescendo, e hoje eu estou fazendo esse caminho de volta, com muita vontade. Não, e você falou nessa questão de quando eu era nova, você falou assim, eu tenho que viver. Quando a gente é jovem, a gente tem uma distorção do que é viver. Exato. E eu tenho certeza que por mais que às vezes teria aqueles prazeres mundando, mas depois aquela dor na consciência, depois aquele vazio no peito, depois e fora frustrações, né, que a gente acaba passando no mundo. E quando você tem esse reencontro ali com Deus verdadeiramente, você vê que você não viveu, você estava perdendo o tempo da sua vida. E hoje, você verdadeiramente você vive. Isso eu trago, isso que você falou, eu também cresci na igreja, só que desviei e eu ficava naquela, não, eu tenho que viver, eu tenho que aproveitar a vida. E assim, só foi ladeira abaixo. Só perdeu Se tempo. eu pudesse voltar atrás e assim, nossa, mas assim, é tudo experiência. E quando você diz assim, que hoje, na época, você já queria entrar em igreja pequena, grande, né? A irmã com coque, que a gente gosta muito de conversar com essas senhoras. Sede, né? Essa sede. O ambiente que a gente escolhe e as pessoas com quem a gente escolhe caminhar diz muito aonde a gente quer chegar. Influencia muito. Isso aqui, para mim, fez uma grande diferença. E isso aqui também representa esse nível que hoje eu vivo com Jesus, que não é um rótulo, não é uma placa de igreja. Jesus não é um estereótipo, né? Porque assim, a irmã do coque, ela não é mais crente do que a gente. E nem a pessoa que está de bermuda dentro da igreja. E eu aprendi esse outro Jesus. Foi aí que meus olhos abriram. E eu falei assim, é isso que eu quero viver. Porque depois que a gente se torna mãe,
né? E por que a gente passeia tantas vezes pelo mundo, né? Porque nenhuma mãe gostaria. Sim. Mas qual é a autoridade hoje que eu tenho para falar com os meus filhos sobre algo que eu não talvez tenha Não, vivido? na idade deles, né? E Deus faz umas coisas tão lindas que hoje, nessa estação, porque a minha vida é feita de estação aqui em Angra, eu converso com muitos adolescentes. Eu tenho oportunidade de falar de Jesus para adolescentes. Através também da psicanálise, eu tenho oportunidade de falar sobre ansiedade com eles. Mas se eu não tivesse vivido algumas coisas, como é que eu ia conseguir alcançar e falar assim, eu sei o que você está sentindo. Eu sei que existe uma vontade latente de viver isso, né? Porém, eu já passei, então eu posso falar. E se eu não tivesse passado por ali? Né? O que eu ia falar para esses jovens? Então, assim, Deus, ele não perde o controle de nada. Nenhuma mãe, a minha mãe fala, tá bom, mas você não precisava ter passado, né? Mas foi necessário para que a minha história hoje fizesse sentido. E eu agradeço, né, por todos os livramentos que a gente tem nesse momento de ignorância, né? Mas foi necessário. Eu vejo você falando e, assim, eu trago muito pra minha história. Porque eu me converti, né, faz pouco tempo, eu conheci, eu criei esse relacionamento com o Senhor, né? Eu digo que faz pouco tempo, mas já tem quase 3 anos. Mas eu vivi, eu experimentei de muitas coisas que hoje eu falo, o Senhor me tirou completamente o prazer, o desejo do mundo, sabe? E aí eu levava pra minha história, mas por que eu não sou a do berço, sabe? Eu olhava para as pessoas contando, não, minha vida sempre foi essa. Aí eu falei assim, Senhor, mas por quê? E daí vem o meu testemunho, né? Eu venho o meu testemunho de tudo que eu já vivi, de tudo que eu já experimentei, e hoje caminhar com ele, servir a ele e contar o meu testemunho, o meu propósito, é algo que é o mais diariamente, sabe? Então, é muito isso. Cada um tem, de fato, né, a sua história, cada um tem, de fato, o seu tempo, porque ele tá cuidando de tudo, tem o tempo para tudo. Faz parte ali do processo. E a gente só entende isso quando a gente verdadeiramente conhece o Senhor. E você verdadeiramente escolheu Jesus. Ele te criou, mas ele deixou você passar por tudo para chegar àquele momento que você escolhesse, preferir estar com ele, né? E é muito isso, Mariana, olhar lá para trás e ainda assim, mesmo diante de tantos vazios, de tantas coisas que hoje não fazem o menor sentido, mas eu vi o cuidado dele. Mesmo na minha adolescência, na minha infância, eu criança, eu olho para as minhas histórias e eu vejo o cuidado dele, mesmo em ambientes que não tinham o cuidado dele, né? A proteção dele. Exato. E como um casamento mesmo. Porque quando a gente casa, a gente escolhe o nosso marido, mesmo podendo estar com outras pessoas. Sim. E por isso a história de Jesus é como um casamento. Sim. A gente olha histórias que a gente viveu, mas a gente escolheu aquele noivo. E estar com ele não quer dizer que a gente esquece o que passou. Mas a gente pensa, por que eu passei por isso, né? E hoje eu casei com esse noivo, né? Então a gente olha a Bíblia, tudo se conecta, né? Na vida real, a gente fala, uau, né? Que perfeição. Como é que tem gente que não acredita, Você gente? falou isso, aí o que aconteceu? Vou soltar um acontecimento rapidinho aqui pra vocês. Teve um período, foi no Natal, que eu, assim, tava passando por uma situação muito... E, assim, eu fui pro meu quarto, eu comecei a chorar, de soluçar. Falei, Senhor, mas por que eu passei por tudo isso? Por que o Senhor permitiu, né, acontecer tudo isso? E, assim, questionando mesmo, tal. E aí, no dia seguinte, um vídeo meu viralizou. E viralizou, assim, deu mais de 1 milhão de visualizações. Que é um vídeo que eu coloco lá, que o áudio tá, é sorte, não é sorte não, é mão de Deus. Que eu pegando meu lavatório que eu peguei no lixo e hoje, as coisas que eu tenho hoje. E ali veio um estalo na minha cabeça do quê? Tudo que eu vivi vai servir para outras pessoas. Sim. Tudo que eu passei vai servir para também passar para outras pessoas, para ajudar na cura de outras pessoas. E todas nós aqui, nós temos uma história. E por mais a gente às vezes acha, né? Ai, não é relevante. Mas quando você conversa com outra pessoa, eu tô passando por isso. Sim. Seja no casamento, ali na amizade, na criação do filho, em qualquer situaçãozinha, sabe? E a gente consegue transbordar ali na vida da pessoa com a nossa história. Na verdade, a nossa vulnerabilidade nos aproxima.
não é o nosso sucesso, é a nossa vulnerabilidade. Então, quando você mostrou lá o seu lavatório tão antigo, né? E olha onde você chegou, quando você mostrou a sua vulnerabilidade. Não, e um monte de gente começou a me mandar direct. Ai, a sua história, ai, eu tava desistindo, ai, eu tô com depressão, ai, eu tô com isso. A resposta veio Isso! rapidinho. Eu falei, ai, Senhor, desculpa, porque eu sou muito burra A gente mesmo. briga muito com Deus, Tá né? tudo, Tá, tá né? A tudo gente ali briga na muito nossa com Deus. cara e a gente tenta fugir, a gente tenta correr e, cara... Mas tem um momento que a gente tem essa virada, né? Essa virada. E eu quero saber, queria que você compartilhasse com a gente, né? Depois com essa caminhada que você começou da sua fé, como ela hoje influencia a forma como você enxerga a vida e também como que você cuida das pessoas, porque depois que a gente tem essa virada, muda o nosso olhar para tudo, dentro da nossa casa, com as pessoas ao nosso redor. Você pode compartilhar com a gente? Com certeza. Quando a gente tem a virada, a gente começa a enxergar a verdade. A verdade, ela liberta, né? Então, a gente para de achar que tudo é coincidência e tudo vira Jesuicidência. Então, a gente começa a olhar a vida com um grande propósito. A gente não tem tempo a perder, mas a gente não tem pressa, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. Então, a gente olha que a gente está no lugar certo, fazendo a coisa certa, mesmo que tudo pareça esquisito, tá tudo no plano de Deus. Por exemplo, não era para eu morar em Angra, não era o meu plano morar em Angra. Eu falei, eu vou morar na roça? Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Respeita Eu que surfava. Eu vou morar na roça, pelo amor de Deus. E aí, eu hoje estou numa mesa com as mulheres que têm a mesma história que eu. Porque eu tinha que estar em Angra, me conectando com pessoas. Então, eu começo a entender, né, quando tem a virada, que tudo faz parte de um plano de Deus, que Ele está cuidando de tudo, que quando eu abro mão, quando eu entrego os Isaques, né, Ele vai me dar provisão. Estar aqui é maravilhoso, e aí eu começo a ver propósito em tudo, eu começo a devolver propósito, porque eu não vou sentar do seu lado, ficar 2 minutos conversando com você e não vou transbordar na sua vida, assim como na sua, vocês não sabem, mas aqui nos bastidores a gente conversa, e eu tive que transbordar sobre a vida dela, e assim a gente vai uma transbordando na vida da outra, então a gente para de ficar meio perdido e achando, ó vida, ó céus, e você começa, vamos pra cima. Senhor, eu estou hoje te agradando, né? Senhor, hoje eu fiz o que o Senhor esperava, então você começa a ser mais intencional e entende que nada é sobre nós. Nada é sobre quem eu sou, o que eu fiz, sobre títulos. São só oportunidades e lugares que o Senhor me dá para falar sobre Ele. Então, no fim, a gente entende que é tudo sobre Ele e aí fica mais leve, né? E as pessoas querem falar da gente, a gente fala, não, é sobre Ele. Mas e você? É sobre Ele. E, na verdade, as pessoas hoje, eu vejo, né? Elas sentem perdidas, né? Qual que é o meu propósito, né? Não entendeu que realmente o propósito dela é estar disponível para o Senhor fazer em qualquer lugar. Não é o seu trabalho que vai ser o seu propósito. Não é você servir na igreja que vai ser o seu propósito. É realmente isso. Você começa a enxergar com o olhar de Cristo e viver realmente o propósito que é o que Ele quer aqui na Terra, que é levar a palavra dEle, levar o amor, transbordar na vida das pessoas, né? E estando atento, principalmente, eu fiz um curso recentemente e eu escrevi uma frase sem perceber. E depois eu falei, por que eu escrevi essa frase? E dentro do exercício que eu fiz, eu coloquei assim, Senhor, leva a minha voz. Era um exercício. E aí depois eu revisitando esse material, eu falei assim, o Senhor sempre usou a minha voz. Porque a gente tem que entender que a nossa história, igual você falou, mesmo sem conhecer o ambiente religioso, o Senhor sempre estava te direcionando ao seu propósito. Eu sempre falei, eu fui professora, então usava em ambiente de sala de aula, depois eu trabalhei com treinamento. Qual é a minha história? É a minha voz. E aí agora eu entendo que eu peço para o Senhor levar a minha voz e não mais eu levar o meu talento, porque quem deu foi Ele. Então eu quero que Ele leve a minha voz. E aí a gente começa a entender qual é o seu propósito. Mariana, você fala tão bem. Eu falei, não, a vida inteira o Senhor me colocou em ambiente para me treinar, para hoje eu reconhecer que eu preciso falar sobre Ele. Então assim, o propósito ele também é sobre a gente olhar a nossa história, sobre o que eu vivi, qual a família que o Senhor me colocou. Poxa, mas por que a minha família não era igual a de todo mundo? Por que eu não vivia a história de todo mundo?
E aí a gente, às vezes, né, fica pensando, e aí lá na frente a gente fala, vai para que eu entender. tenha autoridade, para que Sim. a minha vulnerabilidade, a minha dor aproxime de outras pessoas, porque ele me criou com um propósito, que é Com para ajudar certeza. outras pessoas sempre. E falar em propósito, você começou na sua carreira de pedagogia e depois fez essa transição para psicanalista. Como é que foi isso? O que te motivou a mudar? Então, foi um processo terapêutico. Eu fazendo terapia, entendendo da necessidade, né, de aprender mais sobre mim, reconhecer as minhas necessidades. E eu sou extremamente questionadora, né? Então ninguém vai falar para mim, ok, vou engolir. Não. Mas por quê? Mas para quê? Né? E o porquê isso? E a minha psicóloga falou para mim, eu falei assim, a sensação que eu tenho, eu trabalhava numa grande empresa de mercado financeiro. E eu falei assim, a sensação que eu tenho é que se eu virar diretora dessa empresa e financeiramente eu for extremamente bem-sucedida, eu vou estar infeliz. Mas eu não consigo saber o que é para eu fazer, porque se aqui eu vou conquistar tudo que aparentemente vai me fazer bem, e aí a gente começou a ver a minha história. Mas vamos ver a sua história. O que você faz sem ganhar dinheiro Sim. que te dá muito prazer? Como as pessoas te enxergam? De que elas te chamam? E eu falei, uau, é isso. E aí eu coloquei alguns empecilhos. Eu falei assim, mas eu já fiz a minha faculdade, eu não quero voltar a fazer outra faculdade. Ela falou assim, você pode fazer, recomeçar a sua história, porque você precisa de autoridade, você já faz. Em alguns momentos a gente precisa fazer cursos e chancelar, a gente já tem uma chancela sobre aquilo. Mas na verdade a gente já sempre fez aquilo. E aí veio uma palavra, que aí virou uma outra tatuagem, que é sobre plenitude. E ela falou assim, você precisa encontrar a sua plenitude. E aí eu fiquei assim, plenitude, gente, isso é muito forte, isso é muito amplo. grande. E eu falei, o que me faria plena? Eu falei, cuidar de pessoas através do que o Senhor sempre me deu, que é o conselho, que é ouvir, ser verdadeira e transicionar pessoas através daquilo que não sou eu que falo. Eu abro a minha boca e eu direciono pessoas. E eu falei, é isso. Só que ainda assim, como é que eu ia largar toda uma vida financeiramente, né, um trabalho? E aí o Senhor me empurrou. E Ele me trouxe para Angra e eu precisei me desconectar 100% do meu trabalho. Eu precisei entregar mais um Isaac, são tantos Isaacs no altar, e eu entreguei esse Isaac. E aqui eu falei, eu vou viver 100% disso. Porque eu fazia de forma paliativa, mas o Senhor não quer a gente pela metade. Não quer, Ele exatamente. quer 100%. Então, através de um processo terapêutico, a palavra plenitude, foi que eu entendi o que eu precisava fazer. Hoje eu entendo que eu estou exatamente no lugar que eu tenho que estar. Fazendo o que você tem que fazer. Exatamente. E toda essa conversa, todas essas transformações só foi possível a partir do momento que a gente começou a olhar para dentro, né? E aí eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a sua profissão, é psicanalista, né? Isso. E para explicar para as pessoas, quem não sabe o que é, como funciona. Então, muitas pessoas confundem, né, a psicanálise com a psicologia, né? E todo mundo fala, Mariana é psicóloga, ela é psicóloga. Gente, eu sou psicanalista. Nem sempre eu corrijo, né, porque às vezes não dá. Mas, assim, a principal diferença entre a psicologia e a psicanálise é que a psicologia olha o hoje e a psicanálise olha a raiz. É como se fosse um iceberg. Então, tem a ponta do iceberg. Ali é a psicologia. Então, é o seu dia a dia. A psicanálise vai na raiz. Porque se eu quebro a raiz, o iceberg cai. O meu esposo passou por um problema e ele ia muito a psicólogo, trocava. Gente, no Rio, acho que ele já passou ali por uns 10. E aí eu comentando com uma amiga minha, ela falou assim, ele está precisando de uma psicanálise. Procura um psicanalista. E aí foi difícil, não foi fácil não, tá? Eu procurei. E ali 50% do que ele tinha que tratar, ele tratou e está melhorando assim a cada dia mais. Uma transformação assim, todo mundo olha e fala assim, meu Deus. E assim, em tudo que a gente vai procurar, em todos os profissionais, eu valorizo muito você ver se a pessoa é de acordo com o que você pensa também, sabe? E até nessa questão eu também fiz umas consultas com a psicanalista e foi assim, quando realmente minha mente abriu. Logo depois eu conheci a Andressa e foi transformador na minha vida. Exatamente, porque, inclusive, eu estou num momento de transição, né, das minhas redes sociais, porque eu nunca acreditei muito em precisar mostrar,
né? Então, eu faço o que eu faço porque o Senhor me mandou bem, né? Da igrejinha que anda descalça e tá tudo bem. Mas o Senhor tem me pedido posicionamento, que eu me posicione, né, de forma mais estratégica, com o coração limpo, de que não é para aparecer, mas Sim. que Ele quer me colocar em alguns lugares. Sim. E esse posicionamento, você começa a se entender. E eu percebo que muitas pessoas me procuram porque eu sou cristã. É. A minha eu procurei, ela é cristã, e foi assim. Porque você precisa se identificar. E eu percebi que no meu perfil eu falo sobre isso na minha primeira consulta. Eu falo, olha, existe Lacan, Freud e Jung, mas eu incluo a Bíblia. Se você não acredita na Bíblia, não dá pra gente conversar, porque é a minha base. É dali que eu tiro toda a inspiração e no final de tudo eu vou falar sobre a Bíblia. Não é que a terapia vai ser bíblica, mas Sim. é sobre o que eu acredito. E as pessoas às vezes ficam assim e no final elas ficam assim, faz sentido, né? E aí as pessoas procuram. E nesse novo posicionamento eu preciso cada vez mais falar que eu sou uma psicanalista cristã. Elas resistem assim no início? Ou já teve alguma resistência e depois você viu que foi afrouxando, assim que elas foram se entregando, entendendo? Sobre ser cristã, não, porque muitas das pessoas... Automaticamente, né? A pessoa já vê no perfil. Mas você sabia que muita gente não vem pela rede social? Muitas das pessoas vêm por indicação. Indicação, Sim. E eu atendo pessoas do mundo, da Rússia, Portugal, pessoas do mundo. Eu tenho um paciente que eu brinco com ele, eu falei, meu passaporte é mais carimbado por você. Eu já atendi ele em tantos lugares do mundo. Eu falei, às vezes ele entra online, né? Porque os meus atendimentos são somente online. Eu fico, aonde nós estamos hoje? Aí ele, semana passada, estava na Colômbia, hoje eu já estou em Portugal. E eu acho isso maravilhoso. E aí tem pessoas que conhecem alguém daqui. Hoje eu atendo pacientes, por exemplo, de Florianópolis, mas através de uma pessoa daqui. Então, a maioria... E aí depois elas vão pedir para me seguir. Elas não me conhecem. Mas é importante estar tudo alinhado, porque é um posicionamento. Independente se eu recebo as pessoas dali, eu preciso me posicionar. As pessoas precisam olhar e saber quem eu sou. E isso que você falou, eu também, a minha virada de chave foi numa consulta, comecei um processo com o psicanalista, até então eu não entendia nem quem eu era, né? E aí foi ela buscando lá atrás, aí eu mexi muito na dor, não foi um processo fácil, não foi, mas eu comecei a me enxergar, a entender que não era sobre aquilo que eu carregava, e realmente aí a minha identidade foi sendo revelada, né? E como você falou aí, que você vem despertando isso nas pessoas, né? E como que você desperta isso, né? Qual que é o seu olhar quando a pessoa chega para você e você vem despertar isso nelas? Você já respondeu. O meu principal foco aí baseado, né, na Bíblia. Quando a gente conhece a Jesus, a gente quer voltar para Ele, né? Porque nós viemos dele. Sim. E a gente corre dele e nós queremos voltar para a nossa casa, que é o céu. A gente vive querendo voltar para lá. A gente fala, eu não sou daqui, eu sou estrangeiro, eu tô aqui só passeando. A psicanálise para mim é isso. Eu quero voltar para a origem. Quando você foi criado, Deus te desenhou. Ele te desenhou. E aí você foi recebendo influências. O meu trabalho na psicanálise é você voltar para a sua origem. Então, vamos lembrar lá da sua infância, como é que foi, né? Então, o meu trabalho é resgatar a identidade. Porque parece uma coisa tão clichê, a identidade, mas ela é roubada de um jeito que todo mundo fica perdido. Sim. Gente, mas para que eu nasci? Gente, nada faz sentido, eu conquistei tudo e eu não tenho nada. Porque você perdeu a sua identidade. E quando você se encontra, como eu falei, é como se eu posso trabalhar de graça que eu tô feliz, porque eu achei a minha identidade, eu resgatei a minha identidade. Hoje a minha oração pelos meus filhos, porque eu oro e profetizo sobre eles, uma das principais orações é, Senhor, que a identidade deles não seja roubada. Porque não é só sobre profissional, são tantas coisas hoje que querem nos roubar, e eu oro, Senhor, que a identidade deles, dada por Ti, não seja roubada. Mari, você tem alguma história que você possa compartilhar com a gente de transformação? Tenho muitas. Gente, não me dá Mas oportunidade de contar minhas histórias, porque eu tenho muitas. Você diz assim, de paciente? De paciente que chegou até você e o processo finalizou e saiu outra pessoa. Então, eu vou falar que os meus pacientes, eles são apegados, tá?
Ninguém Continua. quer ir embora, todo mundo continua, porque são muitas camadas da vida, né? Mas eu vejo muitas pessoas, assim, elas chegam muito perdidas, amassadas. Pesadas. E aí você vai dando sorriso, você vai trazendo para elas quem elas são, que elas podem ser quem elas são, que as mães podem só ser elas. Ah, mas eu não sei trocar fralda. Tudo bem, troca do seu jeito, coloca ao contrário, seu filho vai continuar de fralda. Para de querer ser perfeito, para de querer buscar algo que não faz parte da sua vida. Então, assim, as pessoas chegam muito, muito angustiadas e eu deixo elas muito leves. A vida é muito mais leve do que a gente, né, é cobrado. Então, eu vejo muito essa leveza, né, deles quererem continuar participando do processo terapêutico como se fosse um apego, né? E muitas pessoas, eu sou muito flexível, né? Eu não sou aquele, você atrasou, porque eu entendo que as pessoas têm vida. Eu já participei, eu já trabalhei, tive que chegar correndo em casa para fazer terapia. Então, eu sou muito flexível sempre, né? E algumas pessoas falam assim, Mariana, agora eu não posso mais, não tenho dinheiro, não sei o quê, né? Sempre assim, né? Eu costumo dizer que a terapia é igual a academia. A gente dói, a gente não quer, né? Mas a gente gosta. Quando a gente tá lá, fica bom. Mas a gente fica, hoje eu não vou porque tá chovendo. Não, mas eu tenho que ir. A terapia é igualzinho. Hoje eu não quero, porque da última vez falou não sei o que. Mas eu tenho que ir. É igualzinho. E aí, quando chega, dá resultado, é ótimo. E a gente não quer mais sair daquele lugar que nos deixa bem, né? E aí as pessoas, quando tem problema financeiro, a primeira coisa, vou parar de ir pra academia, né? Não, eu preciso cortar os supérfluos, né? É academia. E aí a gente sabe que a terapia nem academia é supérflua, né? É necessário. Sim. E a pessoa quer cortar. Eu já entendo os processos, eu falo, claro, não, super te entendo, tudo bem. Aí do Neida, ela liga. Pelo amor de Deus. O balde transbordou. Começou a doer de novo. E ela fala assim, eu só preciso de um momento. E tudo bem. Eu não sou, você precisa fazer todo o trabalho. Eu entendo que as pessoas, elas têm momentos. E se ela só quer 1 hora, porque ela precisa que eu transborde sobre a vida dela naquela 1 hora, a respeito muito além dos livros, às vezes ela só precisa ser ouvida. Sim. Às vezes ela só precisa que eu fale alguma coisa para ela e eu preciso estar disponível. Por que eu vou querer botar tudo numa caixa? Tudo numa regra, né? Porque se não for assim, não é correto. Não é sobre isso que eu faço. E aí eu falo, ok, quando é que pode? Eu só posso 6 horas da manhã. Tudo bem, 6 horas da manhã a gente vai estar juntos. Mas você pode? Eu falei, na verdade eu não posso, mas você precisa. E eu estou aqui para isso, porque se eu não fizer o que precisa ser feito, eu estou fugindo do meu propósito. Então, essa minha flexibilidade, né? Então, as pessoas, às vezes, acontece muito isso, né? Elas ficam apegadas, elas correm, voltam, igual o filho, né? Tudo bem. E eu fico muito feliz de ver que elas têm em mim esse lugar, né, de suporte. E encontrar alguém disponível para te ouvir hoje é difícil, né? Então, quando encontra, fala, opa, achei, quero ficar aqui. Exatamente. E eu sou da terapia do choque. Eu não sou aquela pessoa que vai falar o que o outro quer ouvir, mas o que ele precisa ouvir. Porque eu falo, Senhor, me dá autoridade. Eu não quero ser covarde, porque o Senhor não é covarde. E ele fala com amor o que precisa ser dito. Então, eu penso sempre que quando a pessoa está ali na minha frente, em alguns momentos ela só precisa falar. E tudo bem. Mas eu não posso me acovardar a respeito do que ela precisa ouvir. E isso, às vezes, vira uma chave na vida da pessoa. Ela tem gente que fala assim, Mariana, eu fiquei até passando mal depois, me deu ânsia, né? É assim mesmo? Eu falei, é assim mesmo. Porque são lugares, portas que você trancou e eu preciso acessar. E eu falo assim, vamos acessar. Mas eu não quero. Não, nós vamos acessar. E aí eu faço perguntas que eles ficam assim, Mariana, você mora aqui em casa? Você estava aqui em casa? Eu falei, eu não, mas o Espírito Santo estava. Então, assim, eu faço questão de acessar, então não é confortável, por mais que eles queiram, eu tenho ciência dessa necessidade. É isso, Mariana, e essa questão é muito de saúde emocional, né? Nós estamos falando muito do espiritual, mas também caminha ali o emocional, né? Não adianta. E assim, qual a importância, né? É algo que eu vivo isso, eu também trabalho, né, com esse crescimento. E assim, eu queria que você falasse até como uma palavra para as pessoas mesmo, qual a importância desse cuidado da saúde emocional
diante do tempo em que nós estamos vivendo hoje, né? De um tempo tão acelerado, de um que tudo é para ontem, em que muito se fala sobre realizações materiais e que as pessoas estão cada vez mais vivendo no amanhã e esquecendo do hoje. Assim, muito voltado para o cuidado mesmo da saúde emocional. A saúde emocional é como se fosse cuidar do nosso corpo, né? Se a gente acha que a gente é só corpo, ou que a gente é só alma, ou que a gente é só espírito, a gente vai cair em algum lugar. Porque é um tripé que precisa estar de pé ali, um sustentando o outro necessariamente, né? Então, todo mundo precisa ter uma fé. Não precisa ser a minha, mas precisa ter uma fé. O seu corpo precisa estar saudável. E isso as pessoas super entendem. É normal fazer check-up. É normal, né? Você, antes de uma criança entrar na escola, ela tem que estar com as vacinas em dia. E por que durante tanto tempo negligenciaram a saúde emocional? Acharam que isso era coisa de gente rica ou gente doida. E aí se colocava nesse lugar onde ninguém precisava e quem pedia ajuda estava doido. Quem tomava remédio, então, meu Deus, era, né? Toma tarja preta. E foi se negligenciando ao ponto que hoje em dia é a base. As empresas estão mudando a concepção e a gente precisa ter um lugar para cuidar da saúde emocional das pessoas. Nas escolas precisa ter psicólogo ali para cuidar das crianças. Então, assim, cuidar da saúde emocional é um ato de coragem. A gente precisa ter coragem para reconhecer, de humildade para ser confrontado, porque ninguém gosta de ser confrontado, de falar assim, você está fazendo tudo errado, acorda, levanta, vambora. Então, assim, é um ato de coragem, de humildade, mas principalmente é necessário. Não dá para negligenciar. Mas, Mariana, a terapia é caro. Existem lugares que terapia é muito barato, né? R$30 às vezes, tem sites, pessoas que fazem esse trabalho. O importante é você reconhecer a necessidade. Eu conheço muitas e muitas pessoas, eu acredito que todos vocês conhecem, que falam que terapia é como se fosse... eu vou pagar alguém para ficar me ouvindo? Minha mãe fala disso. Eu vou gastar É meu isso que eu ia te dinheiro. perguntar. Às vezes tem pessoas que são muito assim resistentes nessa questão e às vezes são as que mais precisam. O que faz assim para essa pessoa abrir mesmo a mente, né, para ela aceitar e procurar ali ajuda? Acredito que tem muita gente que faz a terapia por conta da outra pessoa pelo que está passando, né? Que insiste. Assim igual Jesus, né? Conhecer Jesus. Quando alguém fala, Cassandra, você está precisando. Você vai achando que não está precisando. Até a hora que a única solução que você tem é aquilo. Mas geralmente o que acontece... Eu vou perguntar para vocês. Por que vocês procuraram terapia? Eu procurei porque realmente eu precisei. Deu ruim. Mas só que a gente entende, né? Que a gente não precisa passar pelo processo, né? Passar pela dor pra gente procurar a terapia. Mas aí foi depois, né? Eu sentei na mesa, quando eu dei bom dia, me apresentei, eu só chorei, eu fiquei uns 30 minutos. Aí depois que eu chorei, já estava na minha hora de acabar. Aí ele falou assim, tá tranquilo, depois você vai voltar, a gente vai conversar com mais calma. Aí na segunda vez eu já entrei sorrindo, falei, hoje eu não vou chorar, porque eu já tinha chorado tudo, né, quase tudo. E ali foi, chegou uma hora que ele falou assim para mim, todo mundo dizia que eu estava em depressão, eu passei por essa fase. Mas chegou uma hora que queriam... Eu estava me medicando. E quando as pessoas falavam isso com você, você já aceitava ou você ficou, não tô... Não, eu aceitava porque tinha alguma coisa doendo, sabe? Tinha alguma coisa doendo, mas eu senti que eu estava viva, que eu podia melhorar. E aí eu comecei a me entupir de remédio. E aí esse psicólogo olhou para mim e falou assim... Por conta própria você tinha? Eu não tinha mais lugar para ir, sabe? Era amiga, e a prima e a irmã. Aí eu cheguei e falei assim, não, eu tenho que conversar com alguém estranho, porque eu preciso falar o que está aqui dentro, me machucando. E aí ele olhou para mim e falou assim, o que você gosta de fazer? Eu falei, adoro academia, adoro caminhar, eu gosto das coisas que Deus criou, eu gosto de praia, blá, blá, blá. Aí ele olhou para mim e falou, você gosta de fazer isso hoje? Eu falei, gosto. Quem falou que você está em depressão? Porque quem está em depressão quer ficar trancado num quarto escuro. Você só está precisando sair dessa fase.
São estações que a gente vai passando. Você não está numa estação, você está no seu inverno rigoroso. Você tem que ir para o outono até chegar o verão. E aí foi conversando, uma conversa leve. E chegou uma hora que ali passou e eu voltei. Mas todas foram pela dor. Todas foram pela É dor. muito difícil a gente procurar a terapia no amor. É muito raro, né? Então a gente tem algum problema e que a gente reconhece que não estamos dando conta e aí a gente precisa de ajuda. Então esse é o lugar, né? Como é que as pessoas te procuram? Quando elas estão com um problema. E por isso eu sou tão flexível, porque eu sei que a pessoa que está ali do outro lado, ela venceu uma barreira muito grande para ela falar assim. Às vezes me manda Quando mensagem. chega a mensagem, você... Exatamente. Eu já sei o que pode estar acontecendo, principalmente porque eu já estive nesse lugar. E aí a gente só quer ser ouvido. Eu só preciso de um lugar seguro, mas eu preciso ter alguma coisa além daquilo. Porque se eu ficar só chorando, eu vou ficar chorando no quarto. Eu preciso que aquela pessoa esteja preparada para ouvir o meu choro e entender o que aquele choro significa, né? E aí é um trabalho maravilhoso, onde a gente olha para a vida da pessoa que um dia entra chorando e no outro ela entende que aquele choro, tudo bem. Ela pode chorar, não tem problema, tá tudo bem, inclusive com você, ó. Sua vida tá boa, viu? Ah, mas era só isso? Você só precisou dizer isso pra ela? Foi só isso. Mas ela precisava que alguém dissesse. Sim. E Mariana, se você pudesse hoje resumir em uma frase o propósito do seu trabalho, qual seria? Resgatar a identidade. Resgatar a identidade é o meu principal propósito. Que as pessoas olhem para elas e entendam que elas foram criadas perfeitas. E elas são perfeitas, mesmo sendo imperfeitas para os outros. Mas o pai que criou daquele jeitinho ali, tá tudo perfeito. E elas querem fugir. E as comparações de hoje em dia, as redes sociais extremamente tóxicas, e o olhar para o lado e para o outro, e às vezes dentro da nossa casa a comparação acontece. Então, resgatar a identidade é o meu grande propósito, que a pessoa olhe para ela com amor, que ela se ame, que ela se respeite, é o principal que eu faço. E assim, a minha última pergunta já foi algo que você respondeu, mas assim, com muita intenção. E para quem sente que precisa de ajuda, né? Mas ali ainda tá naquele medo, naquela zona de vergonha, de pedir ajuda, de externar, qual a mensagem que você deixaria? Vamos imaginar assim, né? Que ela não pense que ela vai fazer um tratamento. Sim. Que ela olhe para o processo terapêutico como uma tentativa. Né? É igual assim, não pensa que você vai entrar na academia para virar musa fitness. Porque isso é pesado demais. Eu vou parar de comer tudo que eu gosto. Tem que abrir mão de muita coisa. Aí fica difícil se eu for com esse objetivo para Pensar academia. no resultado final, né? Comparando, né? O seu biotipo nem é aquele, né? Aquela pessoa nem é natural, né? Poxa, então assim... Fico frustrada. Exatamente. Então assim, não pensa que é algo muito transformador. Eu tô ali porque eu vou transformar a minha vida, porque eu tenho... Não. Fala assim, eu vou tentar. É igual pra academia, eu vou tentar. Então tá, vou um dia. Vou um dia pra ver se eu gosto. Vamos ver como é que é esse negócio. Exatamente. E eu falo muito. Então assim, pensa na terapia e fala assim, eu vou tentar. Pelo menos eu vou tentar uma vez. Eu vou achar alguém que eu me identifique, que eu gosto, que tenha valores parecidos com o meu, porque é muito importante. Isso eu preciso falar. Antes de procurar um profissional, gente, não olha no livrinho, não coloca o dedo, se possível, seja indicado por alguém e que você veja o resultado na pessoa, se possível, aquela pessoa teve alguma transformação. Mas, assim, o profissional da área da saúde emocional, ele tem, de fato, um acesso muito profundo na vida das pessoas. E se não for um profissional muito responsável, ele pode te levar para um lugar muito perigoso. Então, assim, procure um bom profissional, mas vá na intenção de bater um papo. Fala assim, tá bom, todo mundo faz, também quero com fazer. Com muita verdade, né? Exatamente. Só vai. Aí vai uma vez, eu gostei, até que a pessoa é legal. E se não gostar, tudo bem. Não gostei dessa pessoa, mas eu vou na outra, igual academia. Eu comparo muito o processo terapêutico com a academia. Eu não gostei dessa academia, mas eu gosto daquela. Sim. Eu não gosto de musculação, mas eu gosto de crossfit. Você não vai desistir daquilo ali. Eu não gosto de psicólogo, mas eu gosto de psicanalista. Eu não gosto de psicanalista, mas... Você muda os planos, mas não muda os objetivos. Exatamente. Então,
cria leveza no que é, se você não estiver numa grande crise, se você tem a oportunidade de fazer essa escolha de forma mais tranquila. Então, só pensa assim, eu vou tentar. Já que todo mundo faz, já que tá na moda, né? Eu vou tentar. E com certeza, é igual o bichinho, né, da atividade física, quando morde a gente fala, ué, gente, não é que eu gostei? Não é que eu gosto desse negócio? E aí a vida da pessoa é transformada, a saúde física, a emocional, ela é transformada. É isso. Isso, muito bom, Mariana. Foi um prazer ter esse tempo aqui com você. É assim, agrega demais e a gente traz pro nosso dia a dia mesmo, né? Porque somos mulheres com muitas funções, mas ainda assim eu falo que a gente não aceita. A gente fala, não é possível dar conta de tudo. Beleza, mas ainda assim a gente não aceita não dar conta de tudo, né? Nós vamos ali equilibrando e eu tenho certeza que a sua mensagem vai impactar muitas pessoas, né? Continue, eu te admiro muito e é uma honra tê-lo aqui com a gente. Eu que agradeço, gente. Foi o que eu falei para vocês, né? Vocês são mulheres extraordinárias, né? Que têm um propósito de vida, que disseram sim, que vêm de áreas completamente diferentes, né? Que inspiram outras mulheres, mas principalmente que todos os dias obedecem. Porque o que a gente veio fazer aqui, eu me incluo, né, nesse momento, é obediência. Porque, né, vai de contramão aquilo que a gente faz no dia a dia, né? E aí, para que a gente está aqui? Eu fico imaginando que Jesus está aqui no cantinho rindo pra gente, falando, filhas, que bom que vocês estão fazendo isso, que bom que vocês não desistiram, que bom que vocês continuam, que bom e que bom. Então, assim, não parem, meninas, continuem, impactem outras mulheres com a história de vocês. Não é sobre a gente querer contar uma grande história. Vocês me chamaram para estar aqui porque numa palestra vocês ouviram a história da minha vida. Não foi sobre os meus títulos, não foi sobre o meu sucesso, foi inclusive sobre os meus fracassos que eu compartilhei naquela palestra. Então a minha história, a minha vulnerabilidade me trouxe aqui nessa mesa. E as nossas vulnerabilidades, o nosso sim, porque nem sempre é confortável a gente falar a nossa história, né? O que vão pensar de nós? Então, vocês estarem aqui todos os dias, né, querendo fazer diferente, querendo trazer pessoas, ajudando as pessoas também chegarem no propósito delas, é maravilhoso. Eu sou muito grata mesmo por estar aqui. Vocês fazem parte das minhas orações. Amém. Olha você borrando meu sim. Eu orei e, inclusive, para você eu vou falar, porque você falou que um dia pensou em desistir. Sim. Só que você permanecendo é a resposta da minha oração. Porque eu falei, Senhor, enquanto eu estiver nessa terra, Angra dos Reis, não terra, enquanto eu estiver em Angra dos Reis, eu vou definir planos, porque a gente, o Senhor realiza os nossos planos, mas a gente tem que saber o que a gente quer. Sim. Porque quem não sabe o que quer chega em qualquer lugar. E eu falei, Senhor, eu quero isso, isso e isso. E eu falei, Senhor, leva a minha voz. E aqui nós estamos falando sobre a voz que está sendo levada. A gente não faz ideia quem vai nos ouvir. Eu não faço ideia quem vai ouvir. E nem, talvez, eu falo, né, que eu sou da parábola da ovelha perdida, né, sobre a história da China. E que loucura, gente. Como é que pode? Eu fui para a China e essa menina morou no mesmo lugar que eu, gente, na China. Gente, se não é Jesus nisso, não dá, né? E aí, eu sou dessa parábola da ovelha perdida. Talvez eu tenha vindo aqui, muitas pessoas vão ouvir, mas só ela precisava me ouvir, só uma de nós. Isso é tão lindo, porque não é sobre o que eu quero entregar para muita gente, é sobre se eu estou preocupado o tempo inteiro em fazer só o que Deus me mandou fazer. Acho que aqui começou com a Cassandra, não foi? A Miriam foi. Veio primeiro a Cassandra puxou a Andressa puxou a Maiara trouxe a Raíssa. E muito obrigada, tá, pelo convite, porque vocês ouviram a voz de Deus, né? Porque o dia que vocês me convidaram, e vocês me convidaram aleatoriamente, né? O dia que vocês me convidaram, vocês estavam, na verdade, respondendo uma oração minha. E isso traz a alegria de Deus falando assim, filhas, vocês estão me ouvindo. A convidada que estava aqui anteriormente, ela falou sobre, é uma voz que não é audível, né? É uma voz que é dentro do coração. Sente. Exatamente. E vocês obedecendo, vocês estão também cumprindo o propósito. Então, todo mundo que está aí assistindo, gente, quando vocês sentirem ali, confiem. Exatamente. Vai procurar uma ajuda, que talvez você está passando por alguma coisa dentro de casa, ou na sua vida mesmo pessoal, ou com seus filhos, no trabalho. Busque ajuda, pede direcionamento.
Que ali você vai ajudar ela a estar buscando o seu propósito de vida. A gente não veio aqui só pra gente trabalhar, comprar comida, comprar as coisas, não. Exatamente. Mariana, a sua mensagem final aqui, como a sua história impactou muito a minha vida, e eu acredito que das outras meninas e de quem está em casa também. Eu sinto uma honra em ter você aqui sentada na mesa com a gente hoje. E essa mensagem final me impactou muito. E eu gostaria de saber se você tem alguma mensagem específica para os nossos telespectadores, para quem está assistindo de casa. Você tem alguma mensagem? Pode Passar pra pegar lá eles? naquela câmera lá. Ai, gente, tô me sentindo artista, hein? A minha oração todos os dias é: Senhor, que não passe de mim a tua vontade. Só orem todos os dias isso. Acordem e falem: Senhor, que não passe de mim a sua vontade. E o que é isso? É a gente todos os dias pensar em pequenas atitudes que a gente tem, num bom dia que a gente dá, num café que a gente chama alguém, estar sensível à necessidade do outro, é cumprir aquilo que o Senhor sonhou pra gente. Então, assim, estejam atentos a ser bênção na vida de alguém, mas principalmente a olhar para dentro da gente mesmo e falar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Será que hoje eu preciso pedir ajuda para alguém? Ou hoje eu preciso ajudar? Será que hoje é o tempo de abrir a minha casa? Ou será para convidar alguém para um café? Hoje eu preciso tirar alguém de casa e levar alguém para um café. Então, Senhor, que não passe de mim a sua vontade, é minha oração todos os dias, e essa é a minha mensagem para todos que estão nos assistindo. Isso, é o olhar para dentro. Gente, finalizamos aqui. Que conversa. Que conversa. Tenho certeza que o pessoal de casa que ia assistir até o final vai ser tocado de alguma forma. E a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando de Deus, de propósito, não tem assunto melhor. E que vocês possam escolher as mesas que vocês vão estar sentando. As pessoas que vocês vão estar juntos, que seja verdadeiramente intencional. Tá bom? E finalizamos. Mariana, compartilha a sua página, né, o seu Instagram, como que as pessoas, né, elas podem entrar em contato com você. @PSI, de psicanalista, né? PSI, _Mariana, _. Vocês vão me encontrar lá. Daqui a pouquinho vai mudar as minhas redes sociais, né? Coisas novas, aprendendo com quem está à frente de mim. Podem me dar dicas que eu estou aceitando. Então, vocês me encontram lá, PSI Mariana. Chegamos ao nosso final. Vocês podem nos encontrar no YouTube, no Spotify, no Instagram. E muito obrigada por nos seguir, por estar conosco até aqui. Mariana, muito obrigada. Obrigada, as meninas aqui do meu coração. Obrigada, nosso estúdio aqui no 2º piso do Angra Shopping. Muito obrigada. Até a próxima.